Suco! Tudo bom? Isaías Tavares Nani. Rafael Guizo. Hoje estamos aqui para falar de um assunto que eu adoro, tá? Gosto muito, que são extraterrestres. Estão entre nós? Não sabemos, mas temos alguém aqui que pode trazer dados, pesquisas, relatos e muitas outras informações legais aqui pra gente. Vamos falar de ET? Vamos, eu ouvi dizer, inclusive, que tem uma surpresa no final, no último corte que você vai assistir. É mesmo? Caraca, cara. Que da hora, não. Uma surpresa de outro mundo. Fica aí então pra ver essa surpresa, ok? Estamos aqui com quem? Edson Boaventura. Tudo bom? Tudo bem? E aí, Tudo beleza? bem? Tudo jóia? Beleza. Prazer. Prazer, a gente já se conhece. A né? gente já se conhece, Ah, vocês já né? se conheceram, né? Já se conheceu. Real, já No gravaram passado juntos. Sim. E aí, como é que foi isso aí? Só o Edson vai poder dizer. Te cara. deu um presente até? teve isso aqui, ó. Então, ó, naquela Quer falar? época, né, eu presenteei ele com a revista OVNI Pesquisa, né? Essa aqui, inclusive, tem uma matéria bem legal, que são relatos de indígenas brasileiros que viram OVNIs e tripulantes, né? Então, essa revista aí, ela foi especialista, já esgotou também. Essa não tem mais. Mas, como Show de bola. sempre eu trago para o pessoal, eu trouxe aqui a número 15, Uau! matéria também uau. impactante aí, polêmica, Caraca, é presente então. Fátima. que é de Fátima. Ó, tem mais duas aqui, depois aí você fala com a produção aí, Intervenção. né, para eles brigarem Show de aí bola. entre eles, né? Mas Quem é a Fátima, revista cara? OVNI Pesquisa, qual que é a pegada dela? É uma pegada mais científica. A gente tem no corpo editorial astrônomos, militares, professores e ufólogos também, pesquisadores Legal. sérios, para trazer o quê? Uma ufologia séria e moralizar a ufologia no Brasil. Então a gente já está aí para lançar a número 17. A número 17 ela vai ser uma especial sobre a Operação Prato. Já ouviu falar na Operação Prato? Sim, a gente já conversou sobre isso. Eu não escutei, não. Não. O que foi isso aí? Então, Operação Prato, ela foi uma operação Eu vou militar olhar depois com mais da calma. Força Aérea Brasileira, que ocorreu em 1977, a mando do 1º Comando Aéreo do Pará. Quem que era o chefe desse negócio? Era o capitão William G. Holanda, juntamente lá com o 1º sargento Flávio Costa e outros sargentos também. Eles foram para uma região do Pará, especificamente Colares ali inicialmente, montaram alguns acampamentos para registrar o fenômeno que estava se manifestando na região. E por que eles foram chamados? Porque a população ribeirinha ela estava sendo atacada por essas luzes. Foi um fenômeno muito agressivo. Então vinha o objeto, jogavam foco de luz nas pessoas e às vezes eles sugavam partes de sangue, ficavam queimaduras, algumas protuberâncias, assim, alguns buraquinhos. Principalmente nas mulheres era em cima do peito, assim, nos homens às vezes era no pescoço. E teve alguns casos que foi no braço, na coxa, né? Onde pegava aquele raio lá, a pessoa sofria esse tipo de atuação. E geralmente isso gerou um pânico generalizado, porque a maioria dessas populações ribeirinhas lá do Pará, do Maranhão, do Amazonas, eles vivem da pesca. E a Eu fui pesca pro Maranhão e eles falaram sobre isso, sobre a pesca. Né? É a pesca noturna. Então eles vão para os rios lá e pescam. De noite. De noite. Só que o fenômeno se manifestava justamente à noite. Aí o que o prefeito fazia? Encomendava da capital, ou seja, de Belém, lá da região, fogos de artifício para poder ficar atirando quando aparecia aqueles objetos. Caraca. E aí as pessoas tentavam ficar juntas para não ser atacada pelas luzes. Mas teve muita gente atacada, teve gente que morreu. Ó, em Colares, que é uma das cidades lá bem famosa, né, desses fatos aí, que também chamava de fenômeno chupa-chupa, ou luz vampira, né, por causa que sugava o sangue. Esse fenômeno aí, ele ficou assim bem popularizado em Colares, e algumas pessoas que ainda moram lá, eu tive lá este ano, a gente percebeu que elas lembram ainda desse pavor vivenciado, e tem pessoas vivas, tem pessoas que já faleceram. Na cidade de Colares tinha uma parte assim de saúde, né? um posto, vamos dizer assim, porque é uma cidade bem pequenininha.
E lá trabalhava a doutora Velaide Cecim de Carvalho. Ela atendeu mais de 20 pessoas atacadas por essas luzes aí. Então foi algo, assim, excepcional. Hoje a gente tem prova de que os americanos estiveram aqui investigando junto com os militares da Aeronáutica Brasileira. Por que hoje só? Porque em 2019, um ex-senador chamado Harry Reid, Harry Mason Reid, ele já é falecido, esse senador, ele falou que queria liberar dos arquivos norte-americanos, através da Lei de Liberdade de Informação, os documentos de investigações que foram feitas aqui, que eles tinham lá centenas, mais de 500 páginas de documentação, centenas também de fotos e 15 horas de vídeo dos objetos. Mas tudo de noite? Não, tem coisa de dia, tem seres também que foram filmados, Uau. tem muita coisa que não veio à tona. Aí o que aconteceu? Tá onde hoje? Só para saber, assim. Então, está nos Estados Unidos. Agora, no Brasil, a gente tem esse material também. Uma parte foi liberada no Arquivo Nacional e outra parte ainda está escondida nos arquivos de inteligência da Força Aérea e também da ABIN, que era o extinto lá SNI. Né? Agora, a ABIN é a Agência Brasileira de Inteligência, né, de Informação Brasileira, que é a área de inteligência do nosso país. Agora, uma outra informação que nós tivemos relativo à Operação Prato, só para não ficar nas minhas palavras aqui, eu vou te mostrar uma coisa. Aqui e a gente coloca aqui, ó. Vou te mostrar uma coisa aqui bem interessante. Vamos nessa. O Harry Reid, ele é esse senador aqui. Vamos mostrar para a galera aqui. Aqui, ó. Harry Reid. E a gente tem um outro cidadão aqui do lado, que é um físico, que é o Hal Puthoff. Quem que é esse cara? Ele trabalhou com o Bigelow, que é o Robert Bigelow, um bilionário do Bigelow Aerospace, né? Então, hoje, por exemplo, em termos espaciais, quem são os principais nos Estados Unidos? É o Elon Musk, do satélite Starlink, aquela coisa toda. Jeff Bezos. E tem o Robert Bigelow, que é esse cidadão aqui. O Robert Bigelow, ele foi contratado pelo Pentágono algum tempo atrás. Isso também já é público, foi liberado aí alguns relatórios, algumas coisas. Ele recebeu muita grana para poder trabalhar metamateriais e ultramateriais. O que é isso? Materiais advindo de OVNIs. E uma das incumbências do Bigelow era, inclusive, criar um local para armazenar esse material. E durante essa pesquisa que ele realizou pelo BES, né, que é esse instituto dele, o Bigelow, trabalhou com ele esse físico aqui, que é o Hal Puthoff. Olha só o que o Hal Puthoff falou agora recentemente. Ele falou assim, ó, nós, como parte desse programa, que era o programa de OVNIs, analisamos alguns casos realmente bons do Brasil. Em 1977, 78, era como contatos imediatos de terceiro grau, 1000 páginas de documentos, tudo feito pela equipe de investigação da Força Aérea Brasileira, 500 fotografias, 15 horas de filme em movimento, muitos ferimentos quando as pessoas encontravam essas naves de perto, disse o Dr. Hal Puthoff, físico da ABES. Então, esse cidadão aqui, ele confirmou que esse material está com os americanos. E os americanos estiveram aqui. Um americano que eu tenho certeza que esteve aqui bisbilhotando o caso da Operação Prato é esse jornalista entre aspas, né? Ele trabalhava lá para o National Enquirer, né? Então, mas como que ele chama? Bob Pratt. Já faleceu também o Bob Pratt. E ele veio para cá, se encontrava com o capitão Eranjolanda, esse aqui é da Aeronáutica, capitão Eranjolanda, que era o chefe de toda essa investigação, né, de OVNIs. E o que ele fez aqui que a gente ficou sabendo depois? Tinha um jornalista lá de Belém do Pará, bem conhecido, chamado Carlos Mendes. Ele até escreveu um livro a respeito da Operação Prato chamado Luzes do Medo. É bem legal, aconselho comprar o livro dele para saber um pouquinho mais a respeito do que aconteceu lá. Luz do Medo.
O Carlos Mendes, eu tive com ele agora recentemente, a gente conversando e tal, e no livro dele consta que o Bob Pratt comprou do editor do jornal fotografias de OVNI. Agora, um detalhe, eu estive com o Bob Pratt numa ocasião e perguntei para ele, Caraca. porque eu já sabia desse negócio. Falei, você comprou foto? Ele se esquivou e deu um perdido e falou que não tinha comprado nada. Que as fotos que ele tinha ganhado. Mas o Carlos Mendes falou que ele comprou. No livro também aparece, no capítulo 38 do livro, uma informação de um agente da CIA peruano que se infiltrou no jornal também para pegar as fotos dos OVNIs. Então, como que os Estados Unidos agem muitas vezes? Manda jornalista, manda turista americano, aí você pensa que é isso. Mas, na verdade, são agentes espião da CIA. Pô, uma coisa que eu queria perguntar até. Por que tem toda essa questão, que nem você falou, ele desviou, deu uma desentendido. Por que tem muito essa questão nessa área de ufologia das pessoas esconderem informação? Por que acontece isso? Quando alguém descobre realmente, vai lá, esconde em algum arquivo secreto, né? Manda para tal inteligência norte-americana, inteligência brasileira também, como você falou aí. Por que acontece isso? Por que as pessoas querem tanto esconder essa informação? Olha, na verdade, o acobertamento militar ele já existe há anos, né? E ele é muito fomentado pelos americanos, realmente. Tipo, até no mundo inteiro, né? Os casos americanos meio que dominam. Aconteceu no Brasil. Na verdade, você tem americano atuando quando o assunto é OVNI em vários países. Exato. Tanto é que agora a gente está para ter uma denúncia do David Grush, não sei se vocês acompanharam os noticiários. David Grush é um militar, um funcionário da inteligência norte-americana que resolveu denunciar que o governo norte-americano tem naves inteiras e pedaços de nave e tem corpos não humanos. Então, o que vai acontecer? Vai ter uma audiência pública no Congresso Nacional norte-americano. Estou doido esperando acontecer isso para ver o que vai acontecer, porque outros denunciantes falarão a respeito disso. Então, esse assunto da existência de naves, de corpos, desses tripulantes aí, desses objetos, vai vir à tona de alguma forma. Então, ele está bem visado, está com um advogado, uma série de coisas, porque é grave o que ele vai denunciar. E dentro dos denunciantes, o que foi falado, não sei se o cara vai falar, mas se ele falar vai ser bom para o Brasil, é um piloto da USAF, da Força Aérea Norte-Americana, que esteve em Varginha em 96 e que transportou a nave, transportou as criaturas que foram capturadas aqui para os Estados Unidos. Então esse cara estaria também denunciando. Imagina um americano, né, militar, piloto da Força Aérea, fazendo isso num congresso, numa audiência pública norte-americana. Então vai ser um negócio muito legal. Mas voltando ao acobertamento, por que eles acobertam? Principalmente para não haver a geração de pânico na população. Esse é um dos fatores. Mas o fator principal é que eles estão interessados na tecnologia desses objetos. Pegar lá o OVNI, esse metamaterial, ultramaterial, e através de um processo de engenharia reversa, transformar ali, pegar esses objetos discos voadores, extraterrestres, eu sei lá de onde que vem isso, e transformar em tecnologia terrestre de ponta, para dominar belicamente outros países, outros inimigos, por exemplo, Rússia, China. É coisa de filme, né, cara? Então, não é a verdade. Agora, por que tem um acobertamento no Brasil? Porque existe um acordo norte-americano e brasileiro de muito tempo, desde a década de 50. Da época de que presidente, assim, você sabe? 50, aí tem que ver quem que estava naquela época. Eu não vou saber não sei de cabeça quem que estava na década de 50 aqui. Mas aí já é assim. Vai trazer essa informação pra gente. Mas, por exemplo, em 52 já existia o projeto Blue Book. Foi quando ele foi criado, que é o projeto Livro Azul, bem conhecido, norte-americano. Ele durou de 52 até 69. E já naquela época, eles vinham para o Brasil, os americanos, para investigar casos onde tinha queda de naves, captura de seres. Tem alguns relatórios
do projeto Blue Book, deixa eu ver se eu tenho algum aqui, onde eles falam a respeito de metais que foram coletados no Brasil. Então, ultra metal, é isso? metamaterial. Hã? Aqui, ó, isso aqui são documentos do projeto Blue Book. Blue Book, esse aqui é um dos militares naquela época, com vários fragmentos de coisa. É lógico que tem lixo espacial, tem uma série de coisas aí, projetos russos que eles estavam atrás para saber qual que era a tecnologia, mas também tinha OVNI. Esse documento aqui, ele fala de uma queda em Leme, e aqui, ó, é um telex do Rio de Janeiro e tal. Eles falam de cinco diferentes peças de metal que foram recolhidas. Isso aqui em 1966. Tem o caso de Ubatuba, que aconteceu em 57. Tem documentos. É a minha terra, mais ou menos. Tem né? documentos, né? Aqui, por exemplo, em Leme, ó, também ele cita. E o que acontece? O Blue Book, ele traz para a gente também alguns documentos que já falava desse acordo. Ó. Se você olhar aqui, ó, cooperação com o Exército Brasileiro e com a Força Aérea Brasileira. Muito show. Então, veja, já naquela época... Show não, porque eu queria muito saber, né? Isso. Né? As pessoas falam, isso aí é teoria da conspiração, tem prova? Tem documental. Então, existe... Varginha, por exemplo, foi graças ao acordo que eles acabaram levando tudo para lá. Tem o caso Feira de Santana, tem a Operação Prato, que muita coisa foi para lá também. Tem o caso da Noite Oficial dos OVNIs, que aconteceu em maio de 86. São os mais famosos. São os mais famosos. Onde a gente tem telex hoje dos Estados Unidos mostrando esse envolvimento, que eles estavam de olho no que estava acontecendo no Brasil. Então, nós estamos lascados. Você quer saber o que é telex? Eu não sei. Telex, não sabe o que é telex? Não faço ideia. Olha, telex era deixa eu explicar para você como é que era. Era uma espécie de uma máquina de escrever que gerava uma fitinha, assim, ela ia fazendo um monte de furinho, e cada furinho daquele lá, a combinação dava uma letra, e aí formava frases. Conforme você colocava nesse aparelho de telex, que era tipo uma máquina de datilografia assim, a fitinha ia sendo puxada e aí começava a imprimir assim na tela a mensagem do telex, né? Que era Nunca ouvi falar. Então, mas era uma tecnologia super avançada do passado. Vem dessa foto aqui que tá da Chapada Diamantina, que é o... Aqui em cima, né? Que tem esse morro aqui. Eu lembrei muito, e ainda mais você vindo falar sobre Contatos Imediatos, eu lembrei do filme, do Spielberg, o Contatos Imediatos Terceiro Grau, porque eu, assistindo aquilo, é uma coisa, né? Porque olha a ideia que tinha, né? Porque eu não sabia que era tão antigo Contatos Imediatos do Terceiro Grau. E quando chega no final, o que foi? Ah, tá, você me deu um contato, é isso. Não. Você tocou aqui. Não era isso. Eu ia falar que eu quero muito ouvir o que você tem pra dizer, mas eu tô morrendo de ser. Você quer suco, né? Você quer suco, né? Esse é o programa Eu Suco. quero suco também, hein? Olha, então bora, não sou só eu. Tá Todo louco, mundo quer hein? te ouvir, mas a gente quer mais beber suco. Ó, da Operação Prato, só mostrar umas coisinhas aqui, ó. Pessoas que foram atacadas naquela época. Isso aqui é a Aurora Fernandes. Alguns jornais que saíram das pessoas atacadas. Ó, Fogo Misterioso registra a primeira vítima em Iranduba. Algumas fotografias dos fenômenos luminosos que apareciam lá naquela época. Aí a gente tem aqui também mais recortes, ó. Disco voador em Belém, apareceu na Pedreira, moradores da Matinha viram o disco voador. E aí, na época, foi recheada a imprensa de pessoal. Luz misteriosa apavora Viseu. O objeto voador chupa sangue das vítimas. Caraca. Disco voador repelido a tiros em jornal. Paritins, né? Aí. Aqui, ó. Mostra lá. Aqui, ó. Vira pra luz, assim. Aí. Pô, muito louco. Aí, ó. Então, assim, teve muitos casos né, de pessoas que foram atacadas e que sofreram com esse fenômeno naquela época. Porque, assim, não foi uma coisa rápida também. Ela começou em 76 e durou até 84. Só foi migrando, né, de estado. Começou no Maranhão, depois foi para o estado do Pará e depois Amazonas.
Caralho. E já em 84 ele migrou para a fronteira da Venezuela. Se pegar, por exemplo, grupos ufológicos venezuelanos, naquela época eles vão falar que o fenômeno se manifestava, atacava as pessoas, da mesma forma que aconteceu no Brasil. Agora, o que era isso, né? Hoje eu avalio que provavelmente era uma experiência que esses seres, né, essas naves estavam fazendo e coletando material genético daquela população ribeirinha ali no norte do país. Assim como fazem com animais, fizeram com E fizeram ali com um vacas, trabalho. fizeram com um monte de coisa. Algumas pessoas Bora foram, colocar aqui, ó. algumas pessoas foram escolhidas, vamos dizer assim, né, para Sem mais? atuar. Não, que isso. O papo já é muito... Muito mágico. Muito... a palavra estranho público. Público. Estranho não é uma coisa ruim, tá? Estranho é só que estranho que você é desconhecido. Você não manja muito do assunto. Então, como o Exatamente. assunto é Por estranho isso aqui. nesse sentido da palavra, a gente não precisa fazer mágica. É que normalmente a gente... Você não explicou o que é a mágica pra ele. A gente faz o suco aparecer aqui como um passe de mágica. E a gente consegue fazer É esse que hoje a bagulho. gente tá focado no assunto, a gente não pode perder o fio da meada. Entendi. Sim. Senão a gente vai parar e fazer a E o que mágica. eu tava falando sobre o filme, né? Sobre o filme do Contatos Imediatos de Terceiro Grau, Aham. é que você fica sempre ali. E como a gente, sei lá, acho que como todo mundo se acostumou com aquela imagem do alienígena cabeçudo, com os olhos escuros, e isso aparece no final do filme, sei lá, parece que naquela época era uma coisa que o pessoal tava muito assim pensando. Você pode pesquisar de quando que é o filme? Que filme? Contatos Imediatos de Terceiro É Grau. do Spielberg, né? Sim. É década de 80. E assim, hoje vendo isso, a gente pega e acha que é meio estranho. Acho que é 81, 83. Foi aí antes que ou depois do ET? ET Minha Casa, dedinho piscando. 1978. Foi antes. Foi antes do ET. Mas no Brasil chegou acho que na década de 80, né? Provavelmente. Olha aí. É verdade, né? E tem o ET, que o ET, o filme extraterrestre, é outro tipo de bicho, né? E assim... Então, esse mais comum é que a gente fala é o Grey, né? Grey. É o Grey. Deixa eu ver se eu tenho Tipo algum Grey aqui pra mostrar Você sempre pra anda aquela vocês. foto do Grey. Ontem Aqui, você ó. mostrou, Esse acho. aqui é um Grey, ó. Ah, é essa daí. Essa é a daí, ó. clássica foto do Grey. Clássica. Essa aí todo mundo conhece. Né? Essa aqui. Ó, pra vocês. E assim, Esse no é o Grey. passado da humanidade, às vezes você encontra pintura rupestre que lembra muito o Grey. Ah, esse esse aqui aí- você mostrou ontem lá na live, Isso, né? isso em Austrália, O na- Sacani falou que era só pessoas desenhando mal. em Utah. Assim, eu discordo isso que ele falou, porque vamos imaginar a população primitiva daquela época, e aí você deixa alguma coisa registrada na caverna. Se deixou registrado, é porque foi alguma coisa importante. Porque você não vai registrar qualquer coisa, é como se fosse um jornal, né? Não tinha câmera para filmar, não tinha nada. Então eles deixavam registrado um fato histórico ou importante ou diferente. Agora, o que a gente tem que parar e pensar é que os povos primitivos, aquilo que eles conheciam bem, eles desenhavam muito bem também com detalhe. Então fazia lá um boi, Aqui, uma tem um ave. bicho aqui, ó. Tem aqui também. Isso, então. Será que eles não queriam retratar alguma coisa como, tipo, ó, eles parecem espantados e eles parecem espantados talvez com essa criatura, todos estão olhando nessa direção. Então, mas segundo a história dos aborígenes australianos, eles já intitulavam essa figura como a Vondina. Traduzindo, o que é Vondina? Deusa da Via Láctea. Ou seja, já está associado a algo celeste, a algo cósmico. Mas será que a deusa não era essa figura? Que todos olham pra ela? Não, a deusa da Via Láctea são esses cabecinhas Os de que olho têm preto. A cabeça Olho brilhante? preto. E isso Taura. lembra muito um Grey. Eu não estou falando, né? Não estou exprimindo que seja isso, mas pode ser que os primitivos quiseram retratar essa coisa. E aí a gente não tem uma ideia tão clara do que seria. Aqui, ó, parece luminoso, talvez um capacete. Tem um outro aqui com anteninha. Tem umas ó. anteninhas, vou Tem mostrar pra eles anteninha. aqui mais uma vez. Então, que pode ser isso? De repente eles não tinham tanto contato, mas Anteninha. deixaram registrado dentro de uma Essa visão parte. do que deu. Agora, no Brasil, por exemplo, a gente tem também uma lenda
que é a lenda do Cabeça de Cuia lá no Piauí. Cabeça de cu? Cabeça Cuia. de cuia. 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 Cabeça de Cuia. é foda. Cuia é tipo uma cabaça, né? É. Então, se você olhar isso daí, e um Grey também lembra bastante. Uhum. E é uma área lá em Teresina que aparece bastante o fenômeno ufológico, seres e naves, principalmente na bifurcação de 2 rios que tem lá, na zona norte ali de Teresina. Calma, calma, meu suquinho! Amanhã tem vídeo novo no canal, 8 da noite, assim como todos os dias da semana. Então, vem de suco. É.